pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso, um ano novo, e eu desejo que esse ano de 2026 seja um ano repleto de muitas bênçãos na sua vida e que você tenha no seu coração a vontade de aprender mais sobre a palavra, de entender mais e ir atrás de saber quem o Senhor é. Quando a gente está num relacionamento, quando a gente conhece alguém, na verdade, o que a gente sente? Quem é essa pessoa? Eu preciso saber mais dela. E quanto mais a gente vai sabendo, quanto mais tempo vai se passando junto, mais o nosso amor aumenta por aquela pessoa. E assim também é com Deus. Quanto mais a gente aprende dele, quanto mais a gente sabe das coisas que ele fez, das histórias, mais o nosso amor aumenta por ele. Então, esse é o meu desejo desse ano para você. Você já passou por algum deserto? Seja ele grande, seja ele pequeno, você já passou por algum? E como foi para você? Você recebeu uma palavra nesse momento da sua vida? Hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo no livro de Lucas e a pergunta é: por que Jesus, depois que ele foi batizado, o Espírito Santo guiou para o deserto? E eu vou explicar para vocês. Se você puder pegar um chazinho, hoje eu peguei o meu, escolhi a xícara minha de Massachusetts, que a minha sogra deu, na verdade, para o meu marido, e eu amo ela, então todas as vezes que eu vou tomar chá, meu olho já vai direto, sabe? Gosto das cores, gosto do nome, me faz lembrar um pouco das nossas memórias, da nossa vida que a gente teve lá. Então, se você puder, pega o seu chá, seu café e eu espero que você goste dessa mensagem de hoje. Eu queria fazer do lado de fora. Eu acho que dá até para escutar um pouco o barulho, né? Mas hoje eu cheguei em casa, falei, hoje é o dia de fazer o vídeo, não tem barulho, porque geralmente tem um monte de barulho do pessoal cortando grama, e não tinha, tava tudo em paz. Eu falei assim, nossa, finalmente eu escolhi um dia em que eu vou poder fazer do lado de fora, não tem barulho nenhum. Tá bom, sentei, falei, vou abrir a parte de fora, vou lá pra fora. Quando eu abri a porta, o barulhão. Eu falei, não é possível, não é possível. Então eu acho que eu tenho que fazer dentro mesmo, não vai ter como. Então, aqui estamos, vamos nessa. Então, o capítulo 3 de Lucas fala sobre o batismo de Jesus. Que Jesus foi ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E ali o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre Jesus. E no capítulo 4 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, no deserto. Então, o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. E o porquê? Assim que Jesus saiu do batismo, eu pensaria assim: ah, ok, agora Jesus vai para o ministério dele, vai curar, vai libertar, vai fazer um monte de coisas, mas não. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E muitas das vezes acontece isso na vida da gente. A gente tá olhando assim para um caminho em que algo vai acontecer, minha vida está indo para essa direção. Nossa, que legal. Isso daí vai acontecer na minha vida, tá tudo certo e de repente não. Parou e Deus te leva para o deserto. Eu não sei você, como foi para você no seu deserto, mas eu fiz a pergunta: por quê? Por que eu estou aqui nesse deserto? O que aconteceu? E como que eu faço para sair? Eu acho que na verdade essa é a primeira pergunta, né? Peraí, eu tô nesse deserto e como que eu faço para sair dele? Eu não vi como que eu cheguei, mas eu cheguei e o que eu faço para me sair daqui? Então, por que Jesus foi ao deserto? Por que Jesus precisou ir para lá? Para nos ajudar a explicar um pouco sobre isso, a gente tem que olhar sobre a história e o contexto dos judeus. Então, os judeus, quando se falava em deserto para eles tinham uma pergunta, que é uma pergunta diferente. E a pergunta é: qual é a palavra que eu vou receber no deserto?
Em vários lugares na Bíblia, vemos que o povo de Deus recebeu muitas palavras importantes quando eles estavam no deserto. Então, em ai, quase não saiu, né? Êxodos 3, Deus aparece para Moisés através da sarça ardente e fala para ele que ele vai libertar o povo do Egito. Em Êxodos 20, Deus dá os 10 mandamentos. Em 1 Reis 19, Deus aparece para Elias no deserto. Isso tudo é no deserto, tá? Isso que eu tô falando. Em Gálatas 1, 17 a 18, é a preparação para o ministério de Paulo. Ele diz que antes dele começar o ministério dele, ele foi para o deserto e depois ele voltou, foi para Damasco, foi para Jerusalém. Então, sempre um deserto na vida dos judeus era algo importante, era quando eles recebiam a maior palavra na vida deles. Todos os estudos que eu faço são em inglês. Eu leio a Bíblia mais em inglês, então me desculpa se eu errar algum nome, tá? Eu vou olhar as coisas que eu estou falando e se eu falar algum nome errado, eu vou pedir desculpa para vocês, vou escrever, e se vocês ouvirem alguma coisa também de nomes que você falaram assim, ai, Carol, como assim? Que nome é esse que eu não achei na Bíblia? Me fala, tá? Daí você me pergunta, tá, Carol, e aí, o que tem a ver então Jesus indo ao deserto? Então, se você olhar no livro de Mateus, assim, depois que Jesus é batizado, Jesus vai, né, para o deserto, e nisso, quando ele sai do deserto, ele já sai com o ministério dele, já escolhe os discípulos e ele dá um dos maiores sermões que é dito como, vou ler aqui, ó, o maior sermão já proferido e que tem a sua profundidade, influência e visão moral incomparáveis. Então não pode ser que esse tempo que Jesus passou no deserto foi o tempo de preparação dele, foi o tempo em que ele preparou essa mensagem, a maior mensagem do mundo, que a partir de hoje nós venhamos olhar o deserto com outros olhos, saber que ali não é um lugar de sofrimento, mas um lugar de novas oportunidades. É um lugar em que vamos ficar mais perto de Deus e que Ele vai nos dar a palavra e Ele vai nos dar a saída. Em 2018, eu passei por um dos maiores desertos na minha vida. Eu pensei que eu não fosse sair dele. Eu me via como se eu estivesse dentro de um buraco escuro e que eu não saía, eu não conseguia ver a saída, não tinha luz, sabe? E eu ficava assim, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sabe? Como que eu faço para me sair daqui? Que desespero é esse que eu tenho para sair desse lugar? Porque eu não aguento mais, eu preciso sair desse sofrimento. E Deus foi de pouquinho em pouquinho, sabe? Mandando pessoas, médicos, sabe? E foi nesse momento em que eu senti o amor de Deus, assim, extraordinário na minha vida. Hoje, olhando para trás, eu penso assim, se eu não tivesse passado por aquilo ali, eu não teria a vida que eu tenho hoje em relação ao Senhor, o nosso relacionamento íntimo que nós temos. E às vezes, assim, às vezes não. Eu sei que é difícil a gente ver isso quando a gente está no sofrimento. Mas você que está ouvindo essa mensagem hoje, olhe para o seu deserto com outros olhos. Pergunte para Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim neste momento em que quando eu sair disso, eu vou para um novo na minha vida? Deus vai te falar, Ele vai te dar a palavra. Olha o que Salmos 40 fala, Davi. Davi, ele era muito bom para expressar os sentimentos dele. Se você ler Salmos, você vai até sentir o que ele sentia. Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Deus te escuta. Quando clamei por socorro, olha só, que é isso que a gente faz quando está no deserto. Tirou-me de um poço de perdidão. Foi assim que eu me senti.
de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, o que quer dizer aqui? Ele falou, eu vou pedir para o Senhor, ele vai me ouvir. Então, ele já profetizou, eu vou pedir e o Senhor vai me ouvir. Porque eu tô aqui nesse poço, eu tô desse jeito, Pai. Olha só, olha para mim. Eu não vejo como sair. E logo depois ele já fala, e o Senhor me colocou os pés sobre uma rocha e me pôs nos lábios um novo cântico. Ele já profetizou, contou a benção dele depois. E assim vai ser para você também. Hoje você pode estar no clamor, Senhor, escuta a minha oração. Eu estou aqui nesse lugar, eu preciso sair. Profetiza sobre a sua vida que você vai ouvir do Senhor hoje. Você vai sair disso, da onde você está. Porque Deus é um Deus que Ele espera a gente chegar a Ele, pedir ajuda, e Ele fala que Ele está pronto para nos ajudar. E eu sempre ouvi assim, Carol, a palavra tem poder, a palavra tem poder. E eu li ali, eu falei assim, ok, a palavra tem poder, mas como assim? É só eu ler? O que eu faço? Pois eu aprendi que é o seguinte, olha só, eu tenho essa caixinha, sabe? Nessa caixinha tem os versículos bíblicos aqui dentro, sabe? Quando, assim, eu pego um todos os dias. Então, se você tiver, a minha mãe no Brasil tinha uma caixinha pequenininha assim, nossa, que eu amava. Então, desde pequeno eu tenho isso em mim. Mas só agora, assim, por pouco tempo que eu descobri, né? O que eu tenho que fazer com ela? Então, olha só, eu pego todos os dias. Pego um versículo que saiu, sabe que tá em inglês. Tá falando, né, do versículo de Cântico dos Cânticos 4:7. É uma que eu amo também, amo. E aí eu pego isso daqui e aquilo ali é pro meu dia. E eu falo assim, isso daqui, esse versículo, eu vou ficar com ele até eu memorizar, sabe? E todas as vezes que, vamos dizer, o medo, eu estiver triste, e enquanto eu estiver nesse lugar, eu vou estar lendo isso aqui para me relembrar. Me relembrar e eu estar profetizando sobre a minha vida aquilo ali. E é isso que eu tenho feito. E essa é uma das ferramentas para você fazer também. Pegue. Você precisa memorizar a palavra do Senhor, porque aí você vai ver o poder fluir todas as vezes que você lê. Porque se ela tem poder, e você lê, e você lê, e você fala para você mesma, falar, audível, seus ouvidos precisam ouvir para entrar na sua mente, fazer sentido. Deus está comigo, eu não preciso ter medo, porque eu coloco a minha confiança nele. Esse é um dos que eu sempre tô falando. Quando eu estou com medo, eu coloco a minha confiança no Senhor. E tem um outro também de Jeremias, que eu falo muito, que eu tenho ele no meu bolso, e que acontece as coisas assim, quando começa a acontecer coisas assim, que eu já acho que são coisas que vai dar errado e tudo mais, eu já pego aquilo ali e já leio. Não, o Senhor fala que ele tem planos para mim, planos de prosperidade, e que ele vai me dar um futuro, e você tem que ler lá, para você ter um também, tá bom? E se você gostou dessa mensagem, me deixe um comentário, vou ficar muito feliz de saber o que você achou, tá bom? E até o próximo. Um beijo.